quem é novato e não me conhece, eu sou a Lilian, sou fundadora da ETEC Power, que é a plataforma que mais aprova pessoas no vestibulinho ETEC, inclusive nos cursos mais concorridos, como na ETEC de Guarulhos, no ensino médio, em curso técnico, enfim, a gente tem recorde de aprovações todos os anos e uma taxa altíssima de aprovados, né? Aqui no canal eu sempre venho trazendo algumas dicas, algumas informações sobre o vestibulinho. E agora, às quintas-feiras, às 11h30 da manhã, estão acontecendo essas aulas ao vivo gratuitas aqui. Essas aulas não ficam salvas, ok? Não ficam gravadas. Elas só vão ser disponibilizadas como um bônus, assim, para quem é aluno da ETEC Power. Combinado? Que eu sei que muitos alunos gostariam de assistir às aulas, mas não podem estar aqui no horário, né? Então, elas só vão ficar salvas mesmo para quem é aluno numa área específica lá na plataforma, tá? Um pouquinho depois das aulas, dos plantões de dúvidas e assim por diante, beleza? Olha só, gente, todo mundo agora coloca no topo da folha do caderno de vocês o tema dessa nossa aula de hoje. Lilian, qual o tema? Português? Não, português é a matéria, ok? O tema, né, o assunto, o tópico, como eu gosto de falar, é qual? É figuras de linguagem. Esse é um assunto bem cobrado no vestibulinho. Eu vou escrever aqui no chat, tá bom? Para vocês saberem direitinho como escrever. E coloquem no topo da folha de vocês. Ai, Lilian, mas todo mundo sabe disso. Não. Nem todo mundo sabe. Tem gente que é tão novato nessa coisa de estudar para vestibulinho que não sabe como fazer a anotação. Então, olha só como você vai fazer. Você vai abrir seu caderno aí. Se você estava, por exemplo, na metade de uma folha, por exemplo, você estava estudando para o vestibulinho, um outro assunto, ou então você está usando um caderno só para as nossas lives, parou na metade da folha, não tem problema, tá? Você faz uma divisória aqui na folha, se você estava na metade dela, e coloca o tópico. Agora, se a folha está no começo, aqui em cima você coloca a data, coloca o dia de hoje, né, o ano certinho, e coloca figuras de linguagem aqui em cima, tá bom? Qual a função disso? Muito simples. Quando você for fazer suas revisões para o vestibulinho ETEC, porque quem quer ser aprovado tem que revisar, vai ser muito mais fácil para você conseguir localizar esse assunto, tá? Então, coloca aí a identificação do assunto, ok? Quem é aluno da ETEC Power sabe que esse tópico de figuras de linguagem acaba sendo um pouquinho extenso. Por quê? Porque existem muitas figuras de linguagem, né? Inclusive, lá na aula da plataforma ETEC Power, tem lá direitinho quais são aquelas que mais se repetem no vestibulinho ETEC, aquelas que são bem coringa, né? Para você conseguir eliminar alternativas. Enfim, então, para quem for aluno da ETEC Power ou para quem for se tornar, a aula de figuras de linguagem está no módulo de conteúdos de nível médio número 1. E, se eu não me engano, é a primeira aula desse módulo, ok? Para quem é aluno da ETEC Power, que é uma aula mais completa do que essa aqui no canal. O que acontece, gente? Só explicando para vocês rapidamente aqui, na aula de semana passada, eu percebi que muita gente está num nível muito raso de conhecimento. Muita gente que está acompanhando aqui o conteúdo gratuito, né? Então, se eu trouxesse um conteúdo mais denso, com todos os detalhezinhos, muita gente não ia conseguir acompanhar, tá? Por quê? Porque na ETEC Power a gente faz um nivelamento, né? Então, lá na época de tópicos basais, quando você aprende as técnicas também, aquilo tudo é um nivelamento. Então, quando chega nesse assunto, os alunos já estão alinhados, né? Conseguem acompanhar. Agora, aqui, como é uma aula com esse tempo aí meio limitado, não tem como ficar voltando muito no conteúdo, não tem como ficar parando muito por aqui. E também não tenho como fazer um nivelamento, porque cada semana vai chegar alguém diferente, faz parte do processo, né? Eu vou trazer o conteúdo para vocês de um jeito que não seja tão profundo, tá bom? Então, é fundamental que depois vocês complementem esse conhecimento aqui, que vocês também estudem mais figuras de linguagem, porque eu separei somente algumas aqui para conseguir fazer essa aula para vocês de um jeito que funcione, sem ter tantos recursos, né? Porque, como eu falei, na aula gratuita não tem como colocar, por exemplo, slides, exercícios e afins. Combinado? Então, olha só, já anotou aí o que são figuras de linguagem, né? Colocou o tema, na verdade, figuras de linguagem? Então, agora eu vou passar para você o que é isso, tá bom? E assim, quando você vai procurar a definição de figuras de linguagem, isso pode dar um nó na sua cabeça. Por quê? Porque a definição específica disso vai dizer algo mais ou menos assim. E se você quiser anotar, você pode, tá? Figuras de linguagem são recursos utilizados na comunicação para alterar o sentido de um enunciado. Geralmente, essa é a definição de figuras de linguagem. Mas me conta uma coisa, me conta mesmo aqui, só com essa definição você consegue entender o que são figuras de linguagem? Comenta, consigo entender perfeitamente, se você conseguiu. Mas se você não consegue entender perfeitamente, coloca aquele emoji do desesperado, sabe? Aquele que ele tá suando, assim, ou então aquele da cabeça explodindo. Por quê?
Porque a maior parte da galera que vai prestar o vestibulinho ETEC é a galera que está no 9º ano do ensino fundamental, ou a galera que está no ensino médio para fazer curso técnico, ou a galera que já terminou o colégio há algum tempo, né? E essa definição pode ser confusa para muitas pessoas, e é completamente normal se for confuso, tá bom? Então, eu vou trazer para vocês uma definição que é um pouco mais simples, sabe? Uma explicação, né, que é facilitada e também que tem muito mais a ver com a forma como o vestibulinho vai te cobrar isso. Porque o vestibulinho não vai te pedir essa definição, então não adianta você decorar essa definição, porque não é isso que o vestibulinho ETEC vai te pedir, tá bom? Então, é muito importante que você entenda o seguinte: as figuras de linguagem, né, elas vão alterar o significado de uma frase que a gente vai ter, de um contexto, de um texto como um todo. Então, quando fala alterar o sentido de um enunciado, não é só, por exemplo, um enunciado de uma questão de prova, é de qualquer coisa que vai ser dita, sabe? Então, o que acontece, né? Vamos trazer aqui um exemplo. Não sei se todo mundo aqui já viu aquela série Chaves. Não sei se vocês conhecem, se é da época de vocês, mas eu cresci assistindo Chaves, gente. E tem um episódio de Chaves que o seu Barriga, que é o dono de várias casas lá da Vila do Chaves, né, chega para cobrar o seu Madruga, porque o seu Madruga tem ali aquela questão de, às vezes, não pagar o seu Barriga. E aí ele fala que vai acabar com o seu Madruga. E nisso o Kiko está perto. E o Kiko rapidamente fala, mamãe! Assim, sabe, meio assustado, né? Porque ele pensa o quê? Ele pensa que o seu Barriga vai literalmente acabar com o seu Madruga, vai, sei lá, espancar o seu Madruga, fazer uma coisa ali perigosa, né? E aí o seu Madruga explica pro Kiko o seguinte: não seja tonto, Kiko. Ele está falando em sentido figurado. Então, isso, gente, isso é uma definição de figuras de linguagem, tá? O que é, então, né, a figura de linguagem? O que é esse sentido figurado que o seu Madruga traz pra gente? Da mesma forma que se eu disser, por exemplo, que a Mariazinha se acabou de chorar, só que ela não morreu de chorar, eu tô só exagerando, né? O sentido figurado é esse, que vai mudar um pouco o sentido do que está sendo falado, sabe? Vai tirar daquele sentido literal, do sentido real de alguma coisa, né? E aí, o que vai acontecer, então, é que a gente, às vezes, fala que algo está sendo literalmente dito, ou seja, algo ao pé da letra, e a gente pode falar que algo está sendo figurativo, tá? Então, esse figurativo é quando a gente tem a figura de linguagem. As figuras de linguagem, basicamente, vão tirar algo do sentido literal, aquele sentido ao pé da letra, e vão tornar esse sentido figurado, vão deixar esse sentido com um outro sentido, né? Então, é isso que aquela definição fala, sabe? Que as figuras de linguagem vão alterar o sentido do enunciado, né? Elas mudam um pouco do contexto do que está sendo dito, tá bom? E a gente tem muitas figuras de linguagem. Só que aí, quando você vai estudar as figuras de linguagem, é muito provável que você depare com a classificação delas. E aqui tem um ponto do porquê é tão importante você estudar para o vestibulinho ETEC com conteúdo direcionado para o vestibulinho ETEC, né? Quem é da ETEC Power sabe que o conteúdo da ETEC Power é todo direcionado para o vestibulinho ETEC. O que significa isso? Ele é pautado em como a prova cobra. E eu vou entregar uma colher de chá para vocês aqui, tá? Uma dica para vocês. Não fiquem presos na classificação das figuras de linguagem. Quais são figuras de som, quais são figuras de palavra. Sabe por quê? Porque não é isso que o vestibulinho quer de vocês, tá? Não é esse aspecto que o vestibulinho vai cobrar. O que o vestibulinho vai cobrar? O vestibulinho, ele vai querer que você identifique as figuras de linguagem, tá? Então, por isso que eu falo, né? A ETEC Power tem esse diferencial, porque em todas as aulas, de todos os assuntos, de todas as matérias, você acaba sabendo exatamente ali o que a prova cobra. Aqui nas lives eu, obviamente, não vou conseguir passar por todos os assuntos que tem na ETEC Power, todos os assuntos que a prova vai cobrar, até porque tem matérias que eu acho que eu nem conseguiria trazer aqui sem apoio de slide, vocês não conseguiriam acompanhar, sabe? Considerando o nível que muitos estão aqui, né? Pelo que eu vi na live de semana passada, tá bom? Mas eu acho importante passar para vocês aqui, né? Não foquem nessa parte da classificação. Foquem em entender o que são figuras de linguagem, entender quando o sentido é figurado. Então, é isso que o vestibulinho quer de vocês. Que vocês entendam o que é isso e que vocês saibam identificar as figuras de linguagem, tá bom?